Eu sou Paulo Brites, você está no meu canal, Aprenda Eletrônica com Paulo Brites. Você vai assistir esse vídeo agora, que ele é um complemento do artigo que eu publiquei no blog com o mesmo nome. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Eu sugiro que você leia o artigo, porque o artigo está mais completo do que o vídeo aqui. Eu gosto de fazer isso, eu gosto muito do texto, porque o texto ele dá mais detalhamento que o vídeo. E além do que, você pode reler outras vezes, tirar as dúvidas, imprimir se for o caso, ficar muito mais didático. O vídeo se perde, você quer rever alguma coisa, tem que estar voltando, enfim. Então eu estou fazendo sempre isso, eu coloco um vídeo para dar alguma explicação mais detalhada, que acompanha o texto que está lá no site. Você vai assistir o vídeo sem comercial, sem interrupção de anúncios. Eu não coloco anúncios nos meus vídeos, a não ser as minhas próprias divulgações, né? Eu não coloco anúncios de terceiros. E você chegar lá no final, gostou, dá lá um like. Não gostou, dá um dislike, né? Dedinho para cima, dedinho para baixo, fica à vontade. E se puder botar um comentário, é sempre interessante, né? Para a gente ter um retorno do que está acontecendo. E além do mais, divulgar para os seus amigos da área de eletrônica, seja você um estudante, um hobbyista, um técnico, divulgar. Porque o objetivo da divulgação aqui para mim não é para ganhar dinheiro com o vídeo. Eu não ganho dinheiro com o vídeo. O objetivo é que o assunto seja propagado por mais pessoas, para mais pessoas que tenham o mesmo interesse, tá? Então, o título está aqui, seu multímetro digital está medindo corretamente. Eu vou dividir em duas questões, eu botei uma figurinha aqui engraçadinha para chamar a atenção do que eu estou querendo dizer. Lá do lado, de um lado, os bonequinhos lá, os operários estão dizendo, bom, o operário realmente é bonequinho mesmo, né? Alguém mediu errado. Aí o outro está dizendo, eu acho que estava descalibrado. E é isso que acontece, na maioria das vezes, na medição que você faz. O instrumento está descalibrado ou está com defeito mesmo. E tem vários defeitos que eu vou começar a comentar agora aqui. Seja um multímetrozinho Xing Ling, né, que o pessoal chama de Xing Ling aí, aquele bem baratinho, de 20 reais, 30 reais, sei lá, e tem ruins e piores, né? Bom não tem nenhum. Seja um melhorzinho como um Fluke, que não é um Fluke, né, mas é um Fluke. Alguma coisa intermediária aqui, como esse Minipa. Uma coisa que você tem que fazer sempre. Primeiro, vamos falar da qualidade da ponteira. Ponteira de instrumento não é tudo igual, tá? Como o brasileiro ele tem, por uma questão de dificuldade financeira, é compreensível isso, a mania de comprar o mais barato. Ele bota a gasolina mais barata no carro, depois ele vai para o mecânico, né? Onde é que está mais barato? Se você pegar essa ponteira que está aqui, que é uma ponteira original da Fluke, e essa outra aqui que veio com algum multímetro, e olhar o fio, vai ver que é bem mais fino. E tem umas aí bem piores. Primeira coisa que acontece é o seguinte, o mau hábito que quase todo mundo tem, seja com o multímetro, seja com o fio do ferro de passar roupa, ou coisas similares. Vamos encaixar aqui a ponteira, encaixando aqui, é pegar a ponteira e enrolar aqui. Esse enrola e desenrola. Se a ponteira for de boa qualidade, como aquela outra que eu mostrei, até dá para rolar. Mas se for muito vagabunda, com o tempo, isso internamente são vários fiozinhos fininhos que é para poder ficar flexível. Vai partindo um aqui, um ali, então a resistência da ponteira deixa de ser zero ou próximo de zero. Zero só ponteiras mesmo que custam 30 dólares. Não vai deixar de ser zero. Então, uma coisa que você tem que fazer sempre, que eu tenho certeza que você não faz,
e eu às vezes também esqueço de fazer, mas procuro não esquecer. Colocar na escala mais baixa de resistência, não deu nada. Unir as pontas da forma mais forte possível e ver o que está dando lá. Tem que dar próximo de zero. Aqui está dando ponto 5, ponto 6. Bom, por que está dando ponto 5, ponto 6? 3 ou 4 razões aqui. Primeiro, claro, a qualidade da ponteira. Segundo, pode ser que as pontas propriamente ditas aqui estejam oxidadas. Isso é super importante, a ponta tem que estar limpinha. As ponteiras de melhor qualidade não oxidam. Algumas vêm até com uma capinha, né? Para você manter aquela capinha ali protegendo. A chave seletora, né? Nesses multímetros mais baratos, com o tempo ela começa a apresentar um desgaste. E o próprio erro do instrumento. Quer dizer, se você juntou aqui a ponta e deu ponto 7, ponto 6, se você for medir uma resistência de 1 ohm, você vai medir 1,7. Você tem que descontar isso aqui. Esse erro também vai acontecer na medida de tensão e na medida de corrente. Medida de corrente a gente faz menos. Eu vou me pautar mais na medida de tensão e na medida de corrente. Numa escala, se você for medir 200 volts, isso aqui não chega a ser nada muito significativo. Mas se você for medir 5 volts, 3,3 volts, 1,18 volts, como está acontecendo hoje nas tensões de memória, isso começa a ser significativo. Então, primeira providência, sempre fazer o que a gente fazia no multímetro analógico. O pessoal mais antigo que usa o analógico sabe disso, que você colocava na escala de resistência e tinha que encostar as pontas para zerar, ajustando naquele botãozinho lá, que na verdade era um potenciômetrozinho. Mas por que isso era preciso fazer lá no analógico? Porque a resistência do multímetro analógico, ela depende da bateria que está lá dentro. E a bateria vai envelhecendo com o tempo e sai do alinhamento zero. E isso tinha que ser feito toda vez que você mudava de escala. Tá? Garantia que ia medir a tensão correta? Não, mas pelo menos você garantia que estava zerado e a ponteira aparentemente estava boa. Se você não conseguia zerar, 2 razões, ou 3. A bateria está fraca, primeira razão, a bateria está com baixo valor. Aliás, falar em bateria de baixo valor, fazer aqui um comentário rápido. Os multímetros de boa qualidade usam bateria de 22,5 volts, como o Samba 320X, a F105, Simpson 260. E essas baterias hoje, quando são encontradas, custam um absurdo. Então, eu já publiquei lá no site várias dicas de como fazer isso, né? Usando uma bateria de 9 volts ou até de valor menor e um circuitozinho conversor up-down, né? Que ele pega a tensão e eleva. Tem artigo sobre isso lá no blog. Né? É só você procurar lá do lado esquerdo do blog, tem um lugar que você clica e aparece a planilha com todos os artigos que já foram publicados, com a data que ele foi publicado. De vez em quando o pessoal me pede, tá lá, é só procurar do lado esquerdo, tem um lugar que tem lá, um clique aqui. Pode clicar que lá no meu site não tem nada que vai levar você para o inferno não, pode clicar sem medo. Tá? O site é seguro, eu estou sempre atento nas piratarias, nessas coisas. Muito bem. Voltando para o analógico, podia ser a bateria fraca, podia ser a ponteira ruim e o próprio instrumento defeituoso. Né? Por ordem, primeira coisa era a bateria. Segunda coisa, a ponteira, principalmente por causa desse hábito de enrolar a ponteira. Se o fio for meio fininho, acaba partindo. Uma ponteira melhor qualidade, não. De qualquer maneira, não é legal enrolar. Mantém pendurada num cabidezinho, num prego, num lugar qualquer lá que ela fique pendurada. Isso vale também para ferro de passar roupa, né? E quebra sempre ali naquele cotovelo ali. Bom, vamos lá. Esse é um testezinho preliminar básico. Garante que o multímetro está legal? Não, não garante, mas pelo menos
Você já não parte de um erro grosseiro. O que a gente pode fazer depois? Se nós estamos falando de laboratório, estamos falando de indústria, o instrumento tem que, periodicamente, ser enviado para uma empresa que faz a aferição dele. O que é a aferição? É comparar a leitura que ele está dando com um padrão que seja reconhecidamente de qualidade. Isso está um pouco mais detalhado lá no site, no artigo, eu não vou falar aqui. Para quebrar um galho nosso de técnico, robista, reparador, estudante, que não precisa de uma precisão, né, de um certificado, mas precisa de um... Estou falando precisão, mas estou falando errado. Na verdade, a palavra certa é acurácia. A gente tem o hábito de falar precisão, mas a palavra certa é acurácia. Que não precisa desse detalhamento, pode se resolver com alguns módulos que estão surgindo aí no mercado chinês para resolver isso. Um que está muito na moda agora, que você encontra em vários deles, usa um circuito integrado que é o AD584 da Analogic Device. Esse aqui é um módulo que usa esse integradinho que está aqui, esse integradinho metálico aqui. Tá? Você deve estar observando que ele tem uns númerozinhos escritos aqui à mão. Por que isso? Esse módulo e os similares, ele fornece, quando alimentado com uma fonte, que nesse caso é uma fonte de 12 volts, esse aqui dá a opção de você alimentar com uma bateria de 12 volts, mas eu prefiro usar a fonte. Não é importante aqui se é 12, 14, 13, tem uma tolerância grande. Esse módulo, ele, através desse aí, ele vai fornecer 4 tensões com uma tolerância bem baixa. Uma das tensões é 2,5 volts, a outra é 5, a outra é 7,5 e a outra é 10. Entretanto, devido ao próprio integrado, devido à montagem, devido a uma série de fatores, quando você monta, o valor não é exatamente 2,5, não é exatamente 5, não é exatamente 7,5 nem 10. Então ele precisa ser conferido com um instrumento de boa qualidade. Né? E aí, cada módulo, por isso é que não vale a pena você comprar o CI, até porque eu não consegui achar o CI para vender. Cada módulo vem escrito aqui à mão o valor da tensão que foi lida, quer dizer, ele é customizado. Esse módulo em particular, ele também traz 4 resistores aqui do lado. Uma coisa que eu não gostei aqui, porque esses furinhos aqui deveriam ser banhados a ouro, uma coisa de melhor qualidade. O legal aqui é depois, vou guardar isso num saquinho plástico, um saquinho de silica gel, para proteger de umidade. Isso aqui eu não vou usar toda hora. E você pode fazer o mesmo. Tá? Ele tem os 2 bornezinhos aqui para você medir a tensão e os bornezinhos para medir a resistência. A resistência não tem nada a ver com o CI. A resistência são 4 resistores de tolerância, parece que 0,1%, se não me engano, em que você vai conferir o seu multímetro. E ele dá aqui, nesse caso particular, ele dá aqui dizendo o seguinte, que a resistência de 100 ohms, quando o cara mediu lá com instrumento de boa qualidade, deu 101.043. A de 1K deu 1.001, 1,001, ou seja, 1001, né, ohms, 54. A de 10K deu 10,0026. E a de 100K, 99,927. Quer dizer, nunca chegou no valor redondo, mas está bem razoável. As tensões de 2,5 volts nesse módulo deu 2,497, 5,001, 7,498 e 10,001. Bastante razoável. Você seleciona a tensão por um jumpzinho, daquele tipo jump usado em placa de computador, você muda aqui. Existem umas plaquinhas mais sofisticadas que você encontra por aí, com uma chavinha para você mudar, enfim, você encontra vários modelos lá na China,
e encontra no Mercado Livre. Mas eu chamo a atenção o seguinte, a que você vai comprar no Mercado Livre, você não vai receber direto. Porque na verdade o que o cara está fazendo é o que a gente chama de dropshipping. Ele compra no seu nome, paga para você receber. O tempo de espera, de demora vai ser a mesma coisa. Se você tem cartão internacional, compra direto lá no AliExpress ou no Banggood, porque você vai pagar mais barato, porque você não vai pagar o lucro do cara que está fazendo esse trabalho para você. Não é desonesto. Ele está fazendo um trabalho e tem que ganhar, obviamente, alguma coisa, né? Tem lá todos os investimentos dele. Mas ele não vai mandar para você, porque ele não tem a peça em estoque. Tá? Você observa lá que está lá escrito remessa internacional direto da China. Prazo de entrega XYZ, ela dá um prazo, que é muito arriscado. Eu já pensei em fazer dropshipping, mas eu desisti. Porque é complicado, porque vai depender do nosso correio aqui. Lá na China o cara diz a data que mandou, aqui chega e não chega. Então, o correio já era ruim, está conseguindo ficar pior, né? Então, se você tem cartão internacional, procura no AliExpress, vê lá qual é o melhor preço, vê qual é a melhor condição e compra direto lá. Chamando a atenção de uma coisa. Agora vem um segundo ponto. Por que tem diferença de preços? Por várias razões. Uma delas é porque esse AD584, ele tem um sufixo, ou seja, uma letra ou duas letras no final, que vai dizer qual é a tolerância que ele tem para aquela medida. Para nós, essa tolerância, mesmo a maior tolerância, é aceitável, porque é da ordem de milivolts, a gente não vai precisar de algo muito melhor do que isso. No artigo tem lá a página do databook, do datasheet, com a tabela com todas essas tolerâncias relativas às letrinhas. Isso é um fator. E também a sofisticação da montagem, um tem chavinho, outro não tem, enfim. Eu fiz uma avaliação de todos os meus multímetros que estavam funcionando, desde o Xing Ling até outros, o Fluke 107, que eu considero um dos melhores. Peguei esse meu antigão aqui, né? Primeiro multímetro digital que eu comprei na década de 70, custou $120, um multímetro. Eu já não uso ele mais, ele está fora de uso, acho que está até sem bateria, tá? Tirei a bateria. Mas eu guardo por um valor sentimental, né? Eu usei muitos anos. Fiz medições com ele, tá lá no site. Deu bem fora as medições. Provavelmente essas chaves aqui, eu tentei jogar um limpa-contato, mas enfim. Esse multímetro foi muito vendido na época, né? Era vendido na base da Muamba, aí, o pessoal trazia do Paraguai e tal. Tinha um outro também que era bem um begezinho, que eu tive vários, era pior do que esse aí. Esse aqui a pessoa trouxe para mim dos Estados Unidos, um amigo trouxe, eu me lembro que custou $120. Quer dizer, hoje isso aqui seria R$600. Né? R$600 você já compra um multímetro aqui no mercado nacional, uma qualidade bem razoável. Mas era o que tinha e que bom, né, que tinha esse. Muito bem. Eu usei aqui o 6199 da ICEL, que é bem razoável. Enfim. E primeiro o que eu fiz? Eu escolhi uma ponta de prova que não era excelente e também não era muito vagabunda, para ter uma referência ali. E comparei com as duas, com a ponta boa da própria Fluke e uma meio termo. Deu as mesmas medições usando o Fluke como referência. Tá? Depois eu mantive essa ponta de prova para fazer a medição em todos os outros multímetros. Porque se eu ficar mudando ponta de prova, eu não vou ter mais a referência. A referência tem que ser com o mesmo padrão que eu usei. Se eu mudo o padrão, eu não tenho mais referência. E fui medindo todos os outros multímetros para ver os resultados que eu ia obtendo. Isso está numa tabela que eu coloquei no artigo. Não vai ser a mesma tabela, claro, para você, porque você vai ter outros multímetros, vai ter outra ponteira, vai ter várias outras coisas. Inclusive a própria temperatura ambiente vai alterar o valor que esse cidadão aqui vai fornecer. Muito bem, eu estou
fechando aqui o vídeo, tá? Como eu disse, é para complementar o artigo. O link do artigo vai ficar na descrição. Mais detalhes também você pode encontrar no meu e-book Não Queime Seu Multímetro Digital, que quem vai comprar um multímetro digital eu recomendo que leia. Eu vou deixar o link aí para quem quiser adquirir. O livro é menos de R$20. Meus e-books são todos com preço acessível para chegar ao máximo de pessoas possível, né? Essa é a ideia, se disseminar mais. Então eu vou ficando por aqui, mais uma vez, lembrando, gostou? Tem gente que pede para você dar o like no início do vídeo. Como é que você vai dar o like no início do vídeo se você ainda não viu? Você vai dar o like agora, ou o dislike, né? Agora, se já assistiu tudo, você pode dar o like. Você pode compartilhar agora, porque você já assistiu tudo e viu que vale a pena compartilhar, ou não. E pode botar os comentários agora, porque você chegou ao final. No início, eu acho engraçado o cara logo... Não esquece de dar o like. Não sei se é bom, como é que eu vou dar... Como é que eu vou dar o like? Engasguei aqui. Falei demais. Bom, estou encerrando por aí. Não deixe de ler o artigo. E colocar os comentários também lá no artigo, as suas observações, os seus experimentos, tá? Até mais.